Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Ciências, lá na página 208, onde nós temos o nosso capítulo 11, com o assunto Atmosfera Terrestre, certo? Mas antes de nós começarmos o nosso assunto, que vai lá na página 210, que é o conceito, nós temos que entender realmente o que significa a atmosfera terrestre. Bem, a atmosfera terrestre nada mais é do que uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra e auxilia a manutenção da vida. A atmosfera terrestre, ela possui algumas características próprias. Quais são elas? Temperatura, pressão e umidade. Agora nós vamos analisar a primeira imagem da página 210, que tem aqui uma manchete. Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. Vamos analisar juntos? Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. Está mostrando um paraquedista momentos antes de saltar da estratosfera. Professora, mas o que é estratosfera mesmo? É uma das camadas da atmosfera terrestre. É nela que está localizada a camada de ozônio. Essa camada ela vai auxiliar na existência de vida na Terra, pois protege os seres vivos da ação prejudicial da radiação ultravioleta presente na luz solar, absorvendo parte dos raios solares. Então, aí está mostrando esta camada da atmosfera terrestre. Como eu disse, a atmosfera terrestre possui suas características próprias, certo? Uma delas é a pressão atmosférica. Então, o que seria essa pressão atmosférica? Nada mais é do que uma força que o ar exerce sobre a atmosfera terrestre, sobre a superfície da Terra, certo? E essa pressão nada mais é do que nós chamamos de pressão atmosférica. É a atuação, é essa força sobre a superfície da Terra, nós chamamos de pressão atmosférica, certo? A pressão atmosférica atua sobre os corpos em todas as direções. Nesse momento, ela está agindo sobre você, mesmo que aparentemente você não esteja percebendo essa pressão. Para ajudar a compreender esse assunto, observe o experimento que Giovana realizou com os colegas na aula de ciências. Então, o que foi que ela fez? Ela utilizou uma seringa. Vamos analisar essa experiência que ela fez na prática. Vamos primeiro ver o que ela fez. Com uma das mãos, Giovana vedou a abertura da seringa de plástico preenchida com ar. Com a outra mão, ela empurrou o êmbolo até onde foi possível. Ao soltar o êmbolo, Giovana e os colegas perceberam que ele retornou sozinho a uma posição próxima à inicial. Ela não foi completamente. Então, vamos fazer a experiência de Giovana. Então, para fazer esse experimento, Giovana necessitou de uma seringa. Ok, temos a seringa. Agora, vamos fazer conforme Giovana fez em seu experimento. Então, vou fazer bem pertinho de você para que você compreenda o que ela fez com seus colegas. Vamos lá. Primeiramente, Giovana pressionou e empurrou o êmbolo até onde ela pôde. O que foi que ele disse? Que eu estou exercendo uma pressão no ar que tinha aqui dentro. Como ele tinha ar, ao soltar, o êmbolo voltou até uma posição próxima da inicial. Então, o que nós aprendemos com esse experimento? Que o ar no interior da seringa, ele exerce uma pressão nas paredes internas desse objeto, que é a seringa. Essa pressão aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui ao ser empurrado pelo êmbolo. Nessa situação, a pressão interna se torna maior do que a pressão atmosférica e empurra o êmbolo para uma posição próxima à inicial, que foi o que aconteceu, certo? Na página 212, nós vamos ter uma outra situação também sobre pressão. Vamos ler. O ar sempre está presente em diferentes locais do ambiente, como ao nosso redor, exercendo constante pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação atmosférica? Veja abaixo. Nesse experimento aqui, você tem aqui uma sacola plástica, certo? Ao encher uma sacola plástica com ar, aumenta-se a quantidade de ar em seu interior.
Como consequência, a pressão do ar exerce nas paredes internas da sacola também aumenta, tornando-se maior do que a pressão atmosférica e mantendo a sacola esticada. Depois, quando a sacola plástica está aberta, parte do ar sai. A pressão interna se torna igual à pressão atmosférica, que atua em todas as direções da parte externa da sacola, deformando-a. Então, vamos fazer esse experimento agora com uma sacola plástica. Eu tenho uma sacola plástica. Eu vou encher esta sacola com ar atmosférico. Olha só, dentro da sacola tem uma pressão de ar sobre a parede interna desse objeto, que é a sacola. Olha só, há uma pressão que faz com que ela se mantenha esticada. Ao abrir a sacola, este ar, ele vai se tornar igual ao ar atmosférico. E a sacola plástica, ela vai se transformar, ela vai se deformar, não mais tendo uma pressão interna. Lembrando que a pressão atmosférica, ela pode variar de um lugar para o outro, certo? Dependendo muito de alguns fatores, como a altitude. À medida que nos deslocamos na atmosfera, a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna maior. Assim, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude em relação ao nível do mar, quando comparada em locais de menos altitudes. Então, quando você, por exemplo, está em lugares de grandes montanhas, você vai perceber que o ar atmosférico ele vai diminuir. Você vai sentir uma dificuldade para respirar, certo? Então, essa pressão do ar, ela varia de acordo com o seu local e varia muito dependendo de alguns fatores, como eu disse, certo? Vamos passar para a página 213, onde nós temos uma outra característica da atmosfera terrestre, que é a umidade. Nós já vimos um pouquinho sobre a pressão atmosférica e agora nós vamos ver sobre a umidade. A umidade está relacionada com a quantidade de vapor que existe na atmosfera terrestre. De onde provém este vapor? Veja o esquema a seguir. Então, nós vamos analisar juntos a imagem da página 213 para que a gente possa compreender um pouquinho sobre essa umidade. O vapor de água, representado por essa seta azul, pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos, como mostra no número 1, por meio da respiração e da transpiração, por exemplo, e pelos corpos d'água, que é o número 2. Parte do vapor de água liberado no ambiente forma as nuvens, número 3. A outra parte desse vapor permanece circulando na atmosfera terrestre, como mostra o número 4, e determina a umidade do ar. Depois de analisarmos um pouquinho sobre essa imagem e a umidade do ar, vamos continuar lendo o texto da página 213. Em condições atmosféricas específicas, como as de temperatura e pressão, esse vapor de água pode dar origem às chuvas. De maneira geral, quanto maior a quantidade de vapor de água, maior é a chance de ocorrer chuva. Você gosta de chuva? Gosta desse friozinho que dá quando estamos em período de chuva? Interessante, certo? Aqui, em sua opinião, a umidade do ar é mais elevada em um ambiente de floresta, em um ambiente sem vegetação? O que você acha? Você acha que a floresta colabora para que mantenha essa umidade ou não? Converse com o papai e com a mamãe. Vamos para a página 214. Na página 214, você vai resolver essa atividade, certo? Onde você tem aí apenas duas questõezinhas. Primeiro, assinale a imagem que melhor representa a atuação da pressão atmosférica na bola. Ou seja, você vai perceber que é uma pressão quando o ar está exercendo sobre o objeto completamente. 2. Observe a imagem abaixo. A pressão atmosférica é menor no local A ou no local B? Justifique. Como eu falei anteriormente, haverá uma maior pressão atmosférica em lugares em que se tem altitude, certo? Vai variar muito de acordo com o lugar, certo? Você vai ter que ver aqui nessa imagem se é cadeias montanhosas, se não é, certo? Eu disse para vocês que em lugares mais altos sempre vai ter uma dificuldade de respiração, né? Então, haverá uma pressão atmosférica
menor no A ou no B? No A. Aí eu quero que você justifique por que na pressão, no item A tem uma pressão atmosférica menor, certo? Aí você pode colocar com suas próprias palavras, porque em maiores altitudes há menor quantidade de ar. E aí você pode dar continuidade a uma resposta mais legal. B. O que você pode dizer em relação à quantidade de ar e à pressão atmosférica? Olha só, você vai dizer em relação à quantidade de ar e à pressão atmosférica. Olha só, quanto maior a quantidade de ar, maior a pressão atmosférica. Que é isso que justifica aqui o exemplo da imagem. Aqui, altas cadeias montanhosas, pouco ar. Mais baixo, mais ar. Então, nós já vimos duas características da atmosfera terrestre. Nós vimos a pressão e nós vimos a umidade. Agora nós vamos ver sobre a temperatura. Você já observou que tem alguns dias que estão mais friozinhos, outros dias que estão mais quentes? Isso se chama temperatura. Vamos analisar a tirinha da página 215. O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? Olha só. Primeiro, está mostrando que tem bastante vento e esse ambiente é um pouco frio, porque ele está de cachecol e está com uma roupa bem aconchegante. Logo, ele está comendo um sorvetinho frio. Segundo, o sol está muito quente, tanto que você observa o cafezinho dele, chega a estar saindo fumaça de tão quente que está. E a terceira imagem, detesto quando a temperatura fica indefinida, ou seja, tem vezes que amanhece tão friozinho, mas logo depois fica calor. É isso que ele está reclamando dessa tirinha, né? Vamos ler o texto. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia ou de um lugar para o outro. A medida com o uso do termômetro. Olha só, e a medida com o uso do termômetro. Por exemplo, nosso estado do Amapá. Nós moramos em uma região muito quente. Então, a temperatura, ela sempre vai ser alta, sempre vai ser quente. Mas, por exemplo, lá na região sul, eles têm uma temperatura mais amena, mais friazinha. Então, a temperatura deles vai ser mais baixa. Então, professora, como é que pode se viver em um ambiente que ora está frio, ora está quente? Por quê? A temperatura, ela se mantém sempre relativamente constante e adequada para a gente sobreviver. Por que essa temperatura se mantém sempre relativa e adequada para a vida? Graças à atmosfera terrestre. Vamos para a página 216. A atmosfera terrestre ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera terrestre, eles retêm o calor proveniente do Sol, evitando que ele seja permitido passar para o espaço, ou seja, perdido para o espaço. Então, o efeito estufa natural, ele retém o calor proveniente do Sol, mantendo essa temperatura amena, essa temperatura que é para que a gente consiga sobreviver, certo? Já pensou se esses raios que vêm do Sol não fossem retidos, eles poderiam queimar a nossa pele e aí não poderia ter vida no planeta Terra, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a imagem da página 216 para que a gente possa compreender em algumas etapas sobre esse efeito estufa natural, ok? Parte dos raios solares provenientes do Sol não consegue atravessar a atmosfera da Terra e é desviada de volta para o espaço. 2. Os raios solares que conseguem atravessar a atmosfera atingem a superfície terrestre, aquecendo essa superfície e o ar próximo a ela. 3. O calor que não é absorvido pela superfície terrestre retorna para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor atravessa essa camada do ar e retorna para o espaço. 4. A outra parte desse calor não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta, principalmente pelos gases de efeito estufa, como o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra se mantém aquecida e com temperaturas adequadas à existência de vida no chamado efeito estufa natural.
Vale lembrar que existem muitos gases que aumentam, que intensificam o efeito estufa natural, certo? Quando há uma quantidade muito grande de gases sobre essa pressão do efeito estufa, o que acontece? A pressão atmosférica aumenta, certo? A temperatura média ela aumenta, causando o aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global? Nada mais é do que o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera terrestre, ou seja, a elevação da temperatura. A cada ano está mais quente. Na página 217, você vai observar um pequeno esquema aqui, falando um pouquinho sobre esse aumento de temperatura e como ele ocorre, ok? Então, vamos analisar juntos. Olha só. A maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra, mostra na letrazinha, você observa. Aqui a maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, está representado pela letra A. Faz com que mais calor fique retido próximo à superfície terrestre, ou seja, o calor está retido nesse pequeno espaço, provocando o aumento da temperatura média do ar. Como consequência, ele reduz a quantidade de calor que é perdida para o espaço. Olha só, no ano de 2016, a temperatura média terrestre estava quase 1 grau Celsius a mais elevada do que na metade do século XX. Então, o que a gente pode perceber? Que, em decorrência de vários fatores, como a intensificação do efeito estufa natural, eleva a quantidade de temperatura média da superfície terrestre, certo? Então, olha só, como dever de casa, você vai fazer a página 219 e 220, que é sobre o assunto dessas características que nós visualizamos, especificamente sobre a temperatura. Na página 219, nós temos a questão de número 1, onde você vai interpretar um gráfico sobre a temperatura média mensal do município de Londrina, Paraná, no ano de 2016. E aí, de acordo com a temperatura média, aqui você tem os meses de janeiro até dezembro, e você tem algumas perguntinhas. Letra A, em qual mês foi observada a menor temperatura média? E aí você vai observar aqui nesse gráfico qual foi que tem a menor temperatura. O que aconteceu com a temperatura média entre os meses de janeiro e junho? Aí você vai observar que entre esses meses houve uma redução ou um aumento. Aí você vai falar. Letra C, como o movimento de translação da Terra pode ser associado a este gráfico? Ah, professora, mas eu não estou nem lembrada desse movimento de translação. É só você lembrar que o movimento de translação está relacionado com essa mudança das estações de ano. Por exemplo, outono, inverno, verão, primavera. A translação, ela influencia diretamente na mudança de estação de ano. É só você lembrar, certo? Na página 220, você vai ter que fazer uma pesquisa em sites e jornais a temperatura média do ar nessa semana no município onde você mora, ou seja, o nosso município de Santana. Use essas informações para completar o quadro abaixo. Então, você tem, a partir de segunda-feira, você tem que analisar a temperatura média do ar. Analisou na segunda-feira? Anota qual foi a temperatura média que você observou, ok? 2. Ligue cada imagem da coluna da esquerda ao termômetro que melhor representa a temperatura ambiente nas imagens. Na imagem de cima está 38 graus Celsius, então tá quente. Na temperatura abaixo da 0 graus Celsius, ou seja, tá frio, é só você ligar, ok? Então, esse é o seu dever de casa. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos assuntos sobre a atmosfera terrestre, ok? Agora é hora de fazer o seu dever de casa. Então, bons estudos e tchau, tchau!